acontece com o Nicolas Ferreira agora, diante desse abaixo-assinado que está acontecendo na internet? Gustavo Uribe, qual é o andar dessa carruagem daqui para frente? Que cidadã com uma média de 35 anos pode roubar o lugar de mulheres cis? Quem rouba lugar de mulheres cis é homem cis. Nós, homens que acabamos ocupando alguns lugares que poderiam ser ocupados por mulheres. Há duas vias, Stephanie. Uma delas, judicial, no Supremo Tribunal Federal. Nicolas Ferreira, como parlamentar, tem foro privilegiado. 3 notícias-crimes já foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Quais são os encaminhamentos? Serão agora destinadas à Procuradoria-Geral da República, o que é praxe, para que ela se posicione, para que você tenha, então, uma análise da Suprema Corte. A segunda via é a parlamentar, a cassação do mandato. E PSB, PSOL e PDT já ingressaram com pedido na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. A punição pode ir desde uma advertência até mesmo a cassação do mandato de Nicolas Ferreira, que foi o parlamentar mais votado nas eleições deste ano. E a questão política. De um lado, o PL começou um processo e não é uma coincidência que neste momento o Nicolas Ferreira faça esse tipo de discurso transfóbico, segundo algumas lideranças partidárias, porque provavelmente ele deve enfrentar, caso seja candidato a prefeito de Belo Horizonte, Duda Salabert, que é uma mulher trans, que é do PDT e pode ser adversária política dele. Então, alguns integrantes do PL dizem que começou o projeto Nicolas Ferreira 2024, muito parecido com o Jair Bolsonaro, que também fazia discursos polêmicos, foi eleito presidente da República. De outro lado, há alguns parlamentares que dizem que você tem uma certa consciência no Congresso Nacional de que dificilmente esse tipo de ação poderá ser tomada com uma cassação do mandato. Primeiro, você tem o corporativismo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não representa a sociedade brasileira, que tem como maioria mulheres negras. Você tem no Congresso Nacional uma maioria de homens brancos. Então sempre tem esse componente que é o corporativismo. Outro lado, Nicolas Ferreira está em seu primeiro mandato e Nicolas Ferreira teve um recorde de votação em relação aos demais parlamentares. Então há uma avaliação de que ficaria um pouco ruim neste momento cassá-lo. Mas a gente sempre lembra, não é porque Nicolas Ferreira é deputado federal e teve essa votação que ele tem salvo-conduto para cometer crime. E ele cometeu o crime de transfobia. O Supremo Tribunal Federal, desde 2019, considerou a transfobia um crime no país, assim como a homofobia. Então é uma questão muito sensível que a sociedade civil tem se mobilizado. O Renan Fiuza trouxe essa informação a respeito das assinaturas e agora o Congresso Nacional vai avaliar. Mas o termômetro hoje, viu, Stephanie, é que dificilmente ele vai ser cassado, pelo menos conversando com lideranças partidárias. Há uma avaliação de alguns integrantes da base governista também de que seria dar mais palco para Nicolas Ferreira no momento em que Jair Bolsonaro está aí em um enredo que nós noticiamos há pouco das joias que foram levadas por ele, o segundo estojo. Então que isso poderia ser, na verdade, uma tentativa de uma nuvem de fumaça para algo um pouco mais sério, que seria uma investigação criminal. Mas, como a gente disse, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E o que Nicolas Ferreira fez foi um discurso transfóbico. Uribe, e é importante quando você fala, né, a maioria da população brasileira, né, mais de 50% da população brasileira é formada de mulheres, a maior parte negras. E além dessa fala transfóbica, né, do deputado federal Nicolas Ferreira, há também um outro trecho, esse que repercutiu até menos, mas que também, né, vai de encontro do interesse dessa população. Uma fala machista também que eu queria que você recuperasse aqui pra gente. E aí, Stephanie, esse é o ponto que tem preocupado o PL. Foi por isso que Nicolas Ferreira desceu do plenário e foi conversar com Guilherme Boulos para tentar se explicar. Porque, infelizmente, a população brasileira é transfóbica. E a gente vê pelos números que o Renan Fiuza trouxe. Uma média de 35 anos de vida é um absurdo. Agora, ele fez uma fala dizendo que as mulheres devem ser mais femininas, recuperar a feminilidade e, ao mesmo tempo, as mulheres devem se dedicar ao casamento e aos filhos. Um discurso do século XIV, um discurso completamente ultrapassado. Mas a maioria da população brasileira, e você lembrou, Stephanie, é formada por mulheres. E a maioria da população também de Belo Horizonte, onde Nicolas Ferreira eventualmente pode ser candidato. É aí que está o problema, porque aí sim você pode ter um efeito nas urnas em relação a ele. Foi um discurso também machista e isso está preocupando bastante o PL.
No momento em que a mulher está aqui brigando, né, por seu espaço no mercado de trabalho, brigando por representatividade, inclusive no poder, né? Se ele defende que o lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos, sendo feminina, o lugar de homem seria o quê? Por aí, caçando mamute? Não, em lugar de mulher é onde ela quer estar. E as mulheres deveriam estar mais no Congresso Nacional justamente porque o Congresso Nacional é um espelho da sociedade. E o que a gente tem visto é que o Congresso Nacional hoje não representa a sociedade brasileira.